Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso papo sobre módulos inteligentes de potência. Hoje é o quarto encontro, né? E vamos direto ao ponto. Diagnóstico de falhas. É um tema super prático, essencial para quem lida com IPMs no dia a dia. Com certeza. Saber identificar o problema é o primeiro passo para resolver. Isso. E hoje o nosso foco vai ser, assim, em alguns pontos-chave, como detectar curtos nos IGBTs, que é um problemão. Sim. Perceber sinais de superaquecimento, entender o papel daquele pino de falha, o fault, né? O fall. É, né? O faults é crucial. E também a importância de, às vezes, só olhar a inspeção visual. Ah, e um lembrete. Pode ser que apareçam algumas imagens ou ilustrações na tela, tá? Para ajudar a gente a visualizar melhor alguns detalhes. Boa, ajuda bastante. Certo. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a investigar um IPM que parece estar meio esquisito, dando problema? Um medo comum é ter um IGBT em curto lá dentro. Como é que a gente pega isso na prática? Antes que vire um estrago maior, né? Olha, o curto, ele quase sempre leva a uma sobrecorrente. Isso é perigoso para o módulo. Mas a boa notícia é que os IPMs são, bom, inteligentes por isso, né? Eles têm proteções internas. Muitos modelos têm um pino específico, às vezes chamado E-Trip, que fica ali monitorando a corrente nos IGBTs. Tipo um vigia. Exato, um vigia. Se essa corrente dá um pico muito alto e ultrapassa um limite que geralmente é um valor seguro, tipo abaixo de umas 2 vezes a corrente nominal, aí o circuito de proteção interno, pá, atua. É muito rápido, Muito rápido quanto? É tipo imediato mesmo? para cortar o mal pela raiz. Imediato, a ideia é essa. Essa proteção gera um sinal, o tal do fault, o fall, que manda desligar na hora todos os IGBTs da ponte. É drástico, mas Necessário. necessário. Evita que o curto se espalhe, que danifique mais coisa. Uma causa comum para isso acontecer pode ser falha no comando mesmo, sabe? Tempo morto insuficiente entre os sinais. Ah, o famoso shoot-through ou short arms. Isso, exatamente. A proteção tá ali para evitar esse cenário catastrófico. Entendi. Velocidade é tudo nesse caso. Agora, outro problema clássico: calor. O superaquecimento. Às vezes não é tão rápido quanto um curto, mas destrói do mesmo jeito, né? Pois é. O calor é um inimigo silencioso, vai degradando o componente, mas, de novo, o IPM ajuda. Muitos já vêm com um termistor interno. Um termistor, tipo um sensor de temperatura embutido. Isso, um termômetro dedicado ali, bem posicionado perto dos chips de potência ou no substrato onde esquenta mais. E a resistência desse termistor muda bastante com a temperatura. Por exemplo, sei lá, pode ser 85.000 ohms a 25 graus e cair para uns 5.000 ohms a 100 graus, uma variação bem grande. Nossa, bastante mesmo. E essa informação vai para onde? Vai para um pino específico que às vezes chamam de VFO. Esse pino se conecta ao microcontrolador do sistema. Ah, então o cérebro do equipamento fica sabendo que o IPM está esquentando. Exatamente. E aí o microcontrolador pode tomar uma atitude, né? Diminuir a carga, ajustar alguma coisa, ou, em caso extremo, desligar tudo para proteger o IPM. E as causas para esse superaquecimento? Você tinha mencionado projeto térmico, montagem. Sim, olha, é mais comum do que parece. Falha na montagem é um clássico. Pasta térmica mal aplicada, pouca pasta, muita pasta, aplicada de forma irregular. Isso. Ou então, o torque de aperto no dissipador. Se não for o correto, cria pontos quentes. O termistor até pega o aumento geral, mas o problema pode estar começando ali, localizado. Entendi. Montagem é crítica. Bom, então a gente falou da proteção de sobrecorrente rápida e do monitoramento de temperatura contínuo. E você mencionou o sinal de falha, o fall, nos dois casos. Qual o papel dele no diagnóstico geral? Ele só acende uma luz vermelha ou dá mais pistas? O fault, o fault output, ele é mais que um alarme. Ele é um centralizador de informações críticas para o sistema de controle. Ele pode ser ativado por várias coisas, não só uma. Depende do projeto do IPM, claro. Mas pode ser a sobrecorrente, SC, que falamos, o superaquecimento, o OT, detectado pelo termistor, ou até uma subtensão, UV, na alimentação do controle do IPM. Então ele junta diferentes problemas num único sinal de alerta. Basicamente isso. Quando o fault ativa, geralmente, ele vai para nível lógico baixo, para 0 volts. Ele está dizendo para o microcontrolador, opa, tem algo errado aqui.
Por isso, é fundamental que o software de controle fique de olho nesse pino o tempo todo. E qual a ação esperada quando o microcontrolador vê o fault ativo? A ação obrigatória, eu diria, é parar imediatamente de mandar os sinais de comando, o PWM para o IPM. Tem que parar. Mesmo que o IPM já tenha sua proteção interna? Sim, porque, embora o IPM tente se proteger, a causa da falha seja uma sobrecarga lá fora, um curto na carga, ou mesmo um problema interno se agravando, precisa ser interrompida pelo controle mestre. O IPM se protege, mas o sistema tem que parar de pedir para ele funcionar naquela condição anormal. Faz total sentido. É como a luz de óleo do carro. Acendeu, você para, não continua andando para ver até onde vai, né? Exatamente. É um sinal para parar agora e investigar o que está acontecendo. Ok. Então, temos esses sinais elétricos, né? Corrente, temperatura, falha. Mas e a boa e velha olhada? O que uma inspeção visual no próprio IPM pode nos dizer? Ah, pode dizer muito, viu? A inspeção visual é super importante. A gente procura por sinais óbvios, como descoloração no encapsulamento, plástico meio amarelado, marrom. Indicando que esquentou demais ali naquele ponto. Isso, superaquecimento localizado. Outra coisa são danos físicos mesmo, trincas, rachaduras, especialmente na base de cerâmica do módulo, se for visível. Trinca na cerâmica? Isso parece sério. Indica o quê? Pode indicar estresse mecânico na hora da montagem, sabe? Apertaram demais os parafusos, talvez. Ou, pior, pode ser uma falha de isolação interna que é um risco sério. Além disso, olhar os terminais, de potência e de controle. Estão ok, não tem sinal de superaquecimento ali também. E, se der para desmontar do dissipador, Checar a pasta térmica. checar a pasta térmica, como ela foi aplicada, tá uniforme, cobriu a área toda, tá na quantidade certa. Como a gente falou, né? Montagem incorreta é causa raiz de muito problema térmico. Perfeito, então, para a gente amarrar. Ficamos atentos à sobrecorrente pelas proteções tipo I-trip, monitoreamos a temperatura pelo termistor, via pino VFO, usamos o sinal FO como esse alerta crítico que exige parada imediata do sistema. Exato. E não subestimamos uma boa inspeção visual para pegar danos físicos e sinais de estresse térmico ou mecânico. Exato. É a combinação dessas coisas, analisar os sinais elétricos e olhar o físico. Isso dá um diagnóstico bem mais completo e certeiro. Show! E sabe, pensando nisso todo, com tantos sensores e sinais já dentro do IPM, corrente, temperatura, o status de falha, será que a gente não podia ir além? Usar análise de dados, talvez até, sei lá, machine learning, para tentar prever uma falha antes dela acontecer? Evitar a parada inesperada? É uma ótima reflexão. Manutenção preditiva baseada nesses dados internos. Fica aí a provocação para o pessoal pensar, né? Com certeza, o potencial existe. Bom, pessoal, esperamos que essa nossa conversa sobre diagnóstico de falhas em IPMs tenha sido útil, tenha clareado alguns pontos. Muito obrigada pela companhia. Valeu, pessoal. Se curtiram o conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like, ajuda bastante a gente. E claro, se inscrevam no canal para não perder os próximos papos técnicos. A gente se vê na próxima. Até lá!